Efraim Goubeia e eu, junto com a Marisa, vamos apresentar o tema cultivo de leguminosas de grão em Moçambique como prática sustentável da adubação nitrogenada. Bom, a capacidade que a maior parte das leguminosas, e em particular as leguminosas de grão, tem para promover a fixação, portanto, do nitrogênio atmosférico no solo a partir da fixação simbiótica deste mesmo nitrogênio, ela é bastante conhecida, e esta capacidade que estas leguminosas têm, ela é de veras importante na medida em que pode, portanto, reduzir ou ajudar a reduzir, portanto, os custos de produção a partir da menor necessidade de aquisição de adubos nitrogenados inorgânicos, e também pode ter efeitos, portanto, bastante benéficos para o ambiente, na medida em que pode ajudar a reduzir drasticamente a poluição, portanto, a saúde e a estrutura dos solos. Assim, em Moçambique, as principais leguminosas de grão cultivadas são o feijão caupi, o feijão vulgar comum, o feijão boer e também a cultura a leguminosa de amendoim. Assim, e conhecida, portanto, esta capacidade que as leguminosas no geral têm, e em particular as leguminosas de grão, é de veras importante, portanto, fazer um mapeamento, portanto, do cultivo, portanto, destas leguminosas na agricultura em Moçambique, e por via disto, o objetivo principal deste artigo é o de fazer uma comparação entre o cultivo destas mesmas leguminosas entre os anos de 2014 e 2020 para verificar, portanto, o grau de aproveitamento desta capacidade de fixação simbiótica do nitrogênio que estas culturas têm. Assim, em termos de metodologia, este artigo, portanto, teve como fonte de dados o Inquérito Agrário de Moçambique, entre os anos 2014 e também dos anos 2020, onde foi feito, portanto, um mapeamento e uma comparação, portanto, da evolução do cultivo de leguminosas entre estes 2 anos, e esta comparação foi mesmo feita a partir do teste TD Students, que é um teste que serve para verificação ou para comparação de médias, portanto, entre 2 grupos, e no caso pretende este artigo, os grupos foram considerados os anos de 2014 e também de 2020. Bom, em termos de resultados, na primeira tabela, que é a minha tabela à minha esquerda, portanto, acima, no que toca ao cultivo do feijão vulgar, ao se estabelecer a comparação entre os anos de 2014 e 2020, os resultados da estatística do teste T demonstraram não existir diferença estatística significativa no cultivo da cultura do feijão vulgar entre os anos de 2014 e 2020, o que demonstra que de 2014 a 2020, ou seja, passados sensivelmente 6 anos, portanto, não houve uma expansão no cultivo, portanto, das áreas desta cultura, e por via disso não houve um maior aproveitamento entre um período e outro da potencialidade que esta cultura possui de promover a fixação do nitrogênio. No que toca ao cultivo do feijão caupi, ao se estabelecer a comparação entre o cultivo desta cultura entre os anos 2014 e 2020, mais uma vez os resultados demonstraram não existir diferença estatística significativa no cultivo desta cultura entre os anos 2014 e 2020, o que mais uma vez demonstra que não houve, portanto, uma evolução, não houve, portanto, uma tendência de aumento do cultivo destas culturas em Moçambique para o aproveitamento, tanto da sua potencialidade de fixação do nitrogênio. E no que toca ao cultivo de feijão jugo, também entre os anos 2014 e 2020, ao estabelecer a comparação entre os anos em alusão, os resultados demonstraram mais uma vez não existir diferença estatística significativa no cultivo do feijão jugo entre os anos 2014 e 2020, e finalmente ao estabelecer a comparação no que toca ao cultivo do feijão boer, os resultados demonstraram também mais uma vez não existir diferença estatística significativa no cultivo, portanto, e no aproveitamento da capacidade de fixação
simbiótica do nitrogênio que esta cultura possui entre os anos de 2014 e de 2020. Assim, de forma geral, podemos concluir que não houve, portanto, uma evolução ao longo destes 6 anos em Moçambique no cultivo e no aproveitamento, portanto, das leguminosas, da sua capacidade de fixação do nitrogênio. Assim, é de veras importante que se desenhem políticas públicas para, portanto, se incrementar o cultivo destas leguminosas, de modo a promover, portanto, uma maior fixação do nitrogênio no solo, reduzir os custos de produção e também reduzir os danos ambientais. E com isso damos por terminada a nossa apresentação. Muito obrigado.